Bom, pessoal, vamos fazer então a nossa última parte de aula aqui do arcadismo, tá, gente? Que vai envolver especificamente este autor que você tem aí na imagem, que é Basílio da Gama, tá, pessoal? Basílio da Gama era um jesuíta, né? Foi para a Europa, entrou na Arcádia Romana, inclusive. Só que quando ele estava passando por Portugal, ele acabou sendo preso, né? A mando do Marquês de Pombal, que era o grande inimigo dos jesuítas, tá? Mas aí ele começou a, digamos assim, puxar o saco, né, do Marquês do Pombal. Ele escreve um epitalâmio, né, um poema em homenagem às bodas, né, da filha do Marquês de Pombal, que estava prestes a se casar, e ele acaba sendo solto e na sequência vem escrever aí o Uruguai, né, esta obra que faz uma forte crítica aos jesuítas, né, ele que era um jesuíta há poucos anos atrás, certo? Vamos dar uma olhadinha nela, gente. Ela foi publicada em 1768, é uma obra que vai acabar narrando, porque é um poema épico, é uma narrativa, tá? Acaba, então, em forma de poema, em forma de estrutura poética, longa, né? Acaba narrando as guerras guaraníticas a partir do cumprimento do Tratado de Madrid, que foi assinado, né, em 1750. Os jesuítas, né, para quem já estudou a história desse período, conviviam aqui, né, em certa harmonia com os índios, na região das Missões, lá em São Miguel do Oeste, no Rio Grande do Sul, numa espécie de redução política autogestiva, né, eles viviam deles próprios, baseado em sistema de troca, de convivência, de harmonia, ali numa espécie de socialismo cristão. Só que o Tratado do Marquês de Pombal fez com que os portugueses, liderados pelo capitão Gomes Freire de Andrade, fossem lá, né, junto com os espanhóis, para demarcar o novo território, o que foi rejeitado pelos padres e pelos índios e acabou se transformando numa forte guerra. Tá? Então a estrutura de batalha do livro é mais ou menos essa, né? A gente tem os portugueses e espanhóis, né? Os portugueses liderados pelo capitão, que vai ser uma espécie de herói da história, Gomes Freire de Andrade, mais os espanhóis, que vão ser meio que coadjuvantes nessa luta aí, liderado pelo capitão Catânio, contra os índios e os jesuítas, tá? Os índios, três grandes índios importantes aí, Sepete Araju, Cacambo e Lindóia, e os jesuítas liderados pelo Padre Balda, tá? Que existiu, assim como Gomes Freire de Andrade existiu, quase todos os personagens aí existiram, tá, gente? Geralmente as epopeias são baseadas em fatos históricos, né? Então, Vasco da Gama, lá nos Lusíadas também existiu, e aqui também os personagens são tirados da história mesmo. Certo? O Padre Baldo existiu, diz o estudo historiográfico que ele era um sujeito muito bom assim, nas suas ações, só que dentro do Uruguai, ele vai acabar sendo visto como o grande vilão da história, que nem vocês vão ver. Certo? Aí algumas cenas para vocês conseguirem fazer uma espécie de associação sinestésica aí com a história. Tá? A ruína dos Sete Povos das Missões. Aqui ao lado, quem é porto-alegrense já deve ter visto, né? Quem já é porto-alegrense já pegou o trem, né? Ali no mercado público já deve ter visto esse mural, né? Do Sepete Araju, né? Esta terra tem dono, barbaridade, tá? Mas não deu certo, tá? Não deu certo. Sepete Araju vai, que nem vocês vão ver, já dando spoiler aí, vai morrer, infelizmente, na primeira batalha já. Certo? Então, em termos de estrutura formal, vamos comparar o Uruguai com aquela nossa, que é a grande epopeia, né, da língua portuguesa, que é os Lusíadas, para até também ver um pouco como o Uruguai é bem medíocre, né, comparado às grandes epopeias, tá? Alguns chegam até a chamar de pseudo-epopeia, inclusive, tá? Bom, o Uruguai e os Lusíadas, os dois são epopeias, só que enquanto os Lusíadas era dividido em 10 cantos, o Uruguai é dividido em 5 cantos, ou seja, metade, né? Enquanto todos os Lusíadas era dividido por estrofes, né, de 8 versos, as chamadas oitavas rimas, né? Os Lusíadas não tem estrofe, é verso embaixo de verso, é sem estrofe, o livro inteiro, tá? Enquanto todos os Lusíadas era rimado dentro de cada estrofe A, B, A, B, A, B, C, C, né? A primeira rimava com a terceira e com a quinta, a segunda com a quarta e com a sexta, e a sétima com a oitava. O Uruguai não tem rima, ou seja, são versos brancos, tá? Aí você vai dizer, pô, mas tudo pela metade, 5 cantos, sem estrofe, sem rima, o que tem de semelhante? Os dois são decassílabos. Tá? Isso que é uma coisa aí para equiparar aí aos Lusíadas, era uma tradição, né, pessoal? As epopeias geralmente eram decassílabos, que era a medida classicista, né? Então o Uruguai é escrito em 5 cantos, com decassílabos brancos, sem divisão de estrofe, né? Então
isso, junto com outros 2 tópicos que eu botei aí, vai acabar chamando, né, de pseudoepopeia, né, gente, o assunto também não é tão grandioso, né, não é a descoberta de um continente, né, ou a fundação de Roma, né, que nem eram as epopeias antigas, né, é um assunto um pouco mais pontual, assim, que basicamente todo o Brasil passou um pouco despercebido na época, e até porque não há um distanciamento, né, ele escreve isso em 1760, 65, mais ou menos, ele deve estar escrevendo o livro, né, e as guerras aconteceram menos de 10 anos atrás, isso incorre a muitos erros, né, analisar a história, geralmente há uma necessidade de um distanciamento, né, para a gente conseguir avaliar o que já foi descoberto ou não. Geralmente, se tu fala com muito pouco tempo, tu tá medido a erros, né, algumas divergências históricas, né. Vamos lembrar que os Lusíadas, por exemplo, foi escrito em 1572, né, a publicação oficial dele, né, ou seja, 70 anos depois da viagem do Vasco da Gama, certo? Bom, enfim, vamos falar aí um pouco de cada canto, tá, pessoal? A gente tem o introito, né, a invocação, né, aquela iniciação típica das epopeias, né, que tá ali no quadradinho do lado. Eu não vou ler trecho aqui, porque senão a gente vai se estender, é capaz de não fechar em um vídeo só, tá? Mas ele vai acabar evocando a vitória do povo das margens do rio Uruguai, liderado pelo Gomes Freire de Andrade, ou seja, ele já vai nos contar quem é que ganhou antes mesmo de narrar a história. E aí a narrativa começa com a tropa espanhola em dúvida sobre o tratado, né? Mas a partir da notícia dos portugueses, ela vai acabar descobrindo das perversões jesuítas e vai decidir acatar a luta que o Gomes Freire de Andrade quer. E aí há um desfile das tropas portuguesas, né? Se apresentando ao Catânio. Enfim, é uma parte meio chata, vai aparecendo primeiro fulano, depois fulano, eles vão desfilando certos setores do exército para impressionar o Catânio e dizer, ó, vocês estão bem servidos com a gente. E aí termina o canto 1 com um banquete na qual está o Gomes Freire de Andrade, o Catânio, alguns outros líderes, e o Gomes Freire de Andrade conta o motivo da guerra, da desobediência dos jesuítas, né, que armaram os índios, né. O Gomes Freire vai acabar descobrindo que o general espanhol saiu antes, né, lá da primeira batalha, do primeiro recurso que eles foram, né, antigamente, porque os índios tinham esterilizado o campo, né, eles tinham queimado ali algumas gramas e tal, para os cavalos não comerem, não teriam o que comer. Os portugueses ainda ficariam mais um pouco, mas sofreram com a enchente do rio Jacuí, né? Eles ficaram 2 meses morando sobre as copas das árvores. Aí exagerou, né, meu amigo? Mas tudo bem, né? Faz parte da literatura, né? Mas 2 meses morando sobre as copas das árvores, né? Vamos chamar de Veneza, inclusive, né? Por causa da enchente dos rios ali e tal. Enfim, é um mero canto, passa meio batido. Importante a partir de agora. Bom, eles finalmente chegam aos locais, o local, né, onde os índios supostamente os índios encontrariam para a guerra. O capitão Gomes Freire de Andrade manda soltar os prisioneiros, né, porque eles tinham ainda alguns índios prisioneiros da primeira guerra que eles tinham feito, da primeira luta, né, não era nenhuma guerra, a primeira investida deles. E os índios, quando abandonam o Gomes Freire, beijam a mão dele, uma espécie de paternidade, uma espécie de reconhecimento, já mostrando, tipo assim, ó, o Gomes Freire é o herói, esse cara é o brother e tal. E vão em busca das suas famílias. E aí acontece uma famosa cena, essa eu pediria para você anotar aí, que é o diálogo dos chefes, que é quando o Cacambo e o Cepete Araju vêm e o Gomes Freire de Andrade vem. Sabe aquela cena tipo de guerra, assim, os dois, no caso aqui é os 3, né, porque tem 2 líderes, né, dos índios. E eles vão acabar meio que conversando, assim, sobre tudo que está acontecendo, né. O Cacambo, gente, ele é um iluminista, ele é uma espécie de, digamos assim, de expressão da razão, né? Ele não quer luta, ele não quer armas, para ele aquilo não serve, para aquilo é possível discutir a partir da conversa, né? O Gomes Freire de Andrade vai revidar, dizendo que ele também, por ele quer paz. Só que vocês, no caso os índios, têm que entender que a autoridade maior aqui é o rei de Portugal, ele é o dono dessas terras, os padres só estão querendo manipular vocês, a gente quer que vocês sejam livres, mas respeitando a nossa autoridade. E o Cepé vai terminar dizendo que essas terras são heranças dos nossos antepassados, né? E agora nós somos os descendentes. Os jesuítas estão aqui nos ajudando. Enfim, quereis a guerra, enfim, tereis a guerra. É como ele termina o verso aí, tá? Eles vão trocar os presentes, sabe aquela coisa de cada um da... Sabe o início do jogo de futebol, cada um da bandeirinha ali, mais ou menos essa, tá? Só que é uma espécie de ironia, né? Porque o Gomes Freire de Andrade devolve o arco do Cepete Araju que ele tinha perdido na primeira batalha, tá? O que tem que ficar claro, eu não sei se ainda ficou muito claro, é que essa é a batalha final. Eles já tinham duelado algumas vezes ali, nas primeiras tentativas de expulsar a galera dali. Essa aí vai ser a chacina final, tá? E aí o Cepé diz que promete que devolverá, agradecerá o arco com flechas tão altas que eles não vão conseguir ver. Enfim, dá uma
revida a ironia do Gomes Freire, né? O Gomes, tu acho que tu esqueceu esse arco e flecha, o CEPE diz, não, pode deixar que vocês vão ter de volta, né? Enfim, começa a guerra, o Baldeta, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho melhor sobre ele, é um índio meio cagalhão ali, muito fere, mas na hora do vamos ver, ele sai correndo assustado. O CEPE mata uma galera, mas acaba sendo ferido e morto pelo governador de Montevidéu. Então o CEPE já morre nessa primeira batalha. Os índios fogem sob o comando do Cacambo. Tá? Quem quiser dar um print aí, ler alguns trechos de cada um deles, dá o print aí. Tá? No canto 3 tá os índios dormindo, mas o Cacambo não consegue dormir, né? Ele tá muito angustiado com essa guerra e quando ele abre os olhos, ele vê o espectro do Cepete Araju, né? E esse fantasma do CEPE diz, foge, ou se tu ainda tem coragem, vai até as tropas onde estão alojadas as tropas portuguesas e ateia fogo contra eles. E o Cacambo vai até lá escondido, acaba ateando fogo, volta feliz da vida pensando, nossa, acabamos com a guerra. Só que o coronel Gomes Freire, o capitão Gomes Freire de Andrade, acaba contendo fogo. Bom, o Cacambo volta para os braços de sua amada Lindóia, né? Que ele havia casado, só que ele vai contar pro Padre Balda o que ele fez, botou fogo, salvou a galera, né? Só que o Padre Balda acaba prendendo ele e mandando matá-lo. E aí a gente vai entender o porquê, porque ele tinha um protegido chamado Baldeta e ele queria que o Baldeta ficasse com a Lindóia. Mas como assim um protegido chamado Baldeta? É que tinha uma índia, agora olha essa história que boa, que queria muito engravidar. E o Padre Balda ia todas as noites lá na... É foda, né, mano? Ia todas as noites lá na cabana dela e rezava. Rezava bastante. E um dia ela engravidou. Parece aquela piada do Facebook, né? Vocês que não acreditam, né, em Deus, olha só, eu e minha mulher estávamos esperando, né, casar pra gente ter a nossa primeira vez, ela engravidou antes. E aí, como vocês explicam isso? Hein? Como vocês explicam isso? Né? Enfim, ele acaba matando o Cacambo, né, pra fazer com que o Baldeta fique com a Lindóia. A Lindóia vai buscar o Cacambo nos seus feitiços na Jura, né? Ela fica desesperada sem o Cacambo, acaba indo numa feiticeira, a feiticeira dá um negocinho pra ela tomar, e aí ela tem um delírio quando ela toma esse negócio. Que delírio é esse? Ela vê, gente, o terremoto, tá, que destruiu, né, Portugal, né, Lisboa especificamente, em 1755, e enfim, deu um terremoto, deu uma tsunami, deu tudo lá, destruiu Lisboa, aconteceu isso de fato, e quem reconstruiu foi o Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal desce assim dos céus reconstruindo. Então olha que noia o que a Lindóia vê, é só para fazer um elogio, né, é só para fazer uma louvação às tropas portuguesas e principalmente ao Marquês de Pombal, que era o mentor nesse momento do Basílio da Gama, certo? Enfim, dá esse delírio aí nela, tá? Quem quiser ver aí as visões de Lindóia, dá um print aí também. Pessoal, o Balda dá início aos festejos, né, pra casar o Baldeta com a Lindóia e tá tudo pronto, né? Tem lá um desfile de índios, todo mundo pronto pra ver o casamento. Só tá faltando uma pessoa, a Lindóia, né? E aí o Caitutu, o irmão da Lindóia, vai tentar encontrar ela e acaba encontrando ela num bosque, sabe aqueles bosques do mal, assim, que não pode entrar, né? Que tem tipo no Harry Potter. Tem um bosque desse, tá? A Lindóia se enfiou lá e uma serpente se enrolou nela. E ela tava aceitando, né? Ela queria meio que se suicidar. O Caitutu hesitou 3 vezes e pá, acertou a flecha na cobra. A cobra cai morta, só que a Lindóia cai junto. Quando ele chega perto dela, ele vê as marcas da dentada e do veneno nela. E ela acaba morrendo. Bom, o Padre Balda, descobrindo desse suicídio dela, proíbe que qualquer pessoa chore por ela, manda jogar o corpo dela às feras e mandam queimar a Tanajura. Só que bem na hora chega as tropas portuguesas e aí o Padre Balda estende o pedido e manda queimar toda a igreja, né? Queima tudo e vamos embora. Tá? Aqui tá o trecho do suicídio da Lindóia, quem quiser ver, dá um print aí e lê depois. E para finalizar o canto 5, o Andrade chega, né, na igreja, vê tudo queimado, chora, mostrando seu humanismo, mostrando sua, né, sua emoção. Entra no templo, que resta algumas pinturas no teto, e essas pinturas, tem que ficar claro, são todas alegorias da tirania dos jesuítas, tudo que eles fizeram de ruim, né, ao longo da história, na França, na Inglaterra e tal. E aí depois que o Gomes Freire de Andrade sai dali junto com os portugueses, eles chegam até os índios, e os índios foram abandonados pelos padres, né? E aí os índios estão todo cagados, e aí os portugueses, em vez de matar os índios, abrem os braços
e recebem os índios para os abraços, mostrando que eles são bons e que os índios são bons. Os verdadeiros vilões da história eram os jesuítas, tá? Eu tenho 10 segundos, então tu olha aí como é que termina, Serás Li do Uruguai, né? É o epílogo, é o final do Uruguai aí, celebrando sua obra.